Reddit. Quando meus pais disseram é arriscado demais, depois que eu pedi $70.000 para começar minha empresa de tecnologia, eu pensei que a rejeição era a pior parte. Eu estava enganada. Olá a todos! Eu sou Ayla e desde que me lembro eu cresci aprendendo a me encolher dentro da minha própria casa. De fora, nossa casa de tijolos em Austin parecia acolhedora e perfeita como em uma fotografia, mas por dentro tudo girava em torno de uma pessoa, minha irmã mais nova, Rose. Eu era a filha quieta e disciplinada, aquela que trazia boas notas para casa como se fosse meu dever, enquanto Rose era o centro brilhante da família, aquela que merecia palcos, aplausos e investimentos sem fim. Quando eu tinha 16 anos, tudo o que eu queria era um carro usado para não precisar pegar o ônibus no calor escaldante do Texas. Meus pais disseram que era desnecessário, que eu era responsável o suficiente para me virar sem isso. Eu acreditei neles, até que Rose fez 16 anos. Naquela noite, luzes decorativas estavam penduradas pelo nosso quintal, convidados aplaudiam e um carro novo, com um laço gigante, desceu pela garagem. Eu também bati palmas, fingindo que não doía. Em certo momento, eu supliquei por $500 para participar de um programa de verão de programação oferecido por uma universidade. Eu expliquei tudo, o currículo, o quanto aquilo me ajudaria. Minha mãe franziu a testa e disse, não há necessidade de desperdiçar dinheiro, você pode aprender online. 2 semanas depois, Rose foi levada para Nova York para um acampamento de atuação de $12.000, com malas novas e um jantar comemorativo. Todos a chamavam de talentosa. Ninguém perguntou do que eu sonhava. Não era só sobre o dinheiro, era a maneira como a atenção mudava na sala. Quando eu ganhei o primeiro lugar em uma competição científica estadual, entrei pela porta tremendo de orgulho, mas a sala de estar estava cheia de parentes admirando as fotos de balé de Rose. Minha mãe lançou um olhar para o meu certificado e disse, que bom, querida, e então voltou a se gabar da fantasia de Rose. Meu prêmio desapareceu sob uma pilha de revistas ao anoitecer. Assim, eu me tornei independente por necessidade. Eu cozinhava meus próprios jantares, cuidava das minhas próprias tarefas, aprendi a não esperar que alguém batesse palmas para mim. Quando consegui uma bolsa parcial para uma universidade prestigiosa e arrumei as malas para me mudar para o outro lado do país, meus pais simplesmente me lembraram do alto custo de vida. Enquanto isso, Rose se matriculou em um programa de artes caro e toda a família organizou uma festa de despedida para ela. Ainda assim, uma pequena parte de mim esperava que a vida adulta mudasse as coisas, que esforço e resultados finalmente importassem. Eu trabalhei turnos longos, conciliei empregos e sonhei em construir algo real. Achei que uma vez que eu provasse meu valor, uma vez que tivesse algo concreto para mostrar, meus pais finalmente me viriam. Mas a verdade é que alguns padrões não desaparecem com o tempo, algumas feridas não cicatrizam só porque você envelhece. E eu estava prestes a aprender isso da maneira mais difícil possível. Quando finalmente entrei no mundo da tecnologia depois da graduação, trabalhei mais do que jamais havia trabalhado na vida, noites longas, prazos implacáveis, nenhum tipo de segurança. Mas pela primeira vez, meu esforço significava alguma coisa. Depois de 2 anos, eu tinha conseguido economizar cerca de $40.000, dinheiro reunido com horas extras, orçamento rígido e dizendo não a qualquer luxo. E então, um dia tudo fez sentido. Uma falha gritante na indústria da construção, um protótipo e 8 empresas dispostas a se comprometer assim que o produto estivesse pronto. Minha ideia não era fantasia, era viável real. Eu finalmente podia construir algo meu. Eu só precisava de $70.000 para torná-lo realidade. Então eu fiz algo que quase nunca fazia, eu esperei que meus pais me escolhessem. Eu voei para casa no fim de semana levando planos impressos, projeções de receita e uma demonstração refinada. Eu ensaiei diante do espelho, imaginando pela primeira vez, meus pais olhando para mim com orgulho. Quando eu fiquei de pé na sala de estar deles com o laptop aberto e o coração acelerado, eu realmente acreditei que aquele momento poderia reescrever nossa história. Mas quando terminei, meu pai abaixou o jornal sem nenhuma impressão. É arriscado demais, disse ele friamente. Minha mãe assentiu. Você já tem um emprego estável, não arrisque sua vida. Eles não fizeram perguntas, não olharam os números, não tentaram. Eu fechei o laptop, engolindo devagar uma dor que parecia familiar, quase previsível. Eu me disse para respirar, lembrei a mim mesma que decepção não era novidade. Mas o que aconteceu depois não foi decepção, foi traição. Apenas alguns meses depois, enquanto eu depurava código perto da meia-noite no meu pequeno apartamento, minha mãe ligou soando ofegante de empolgação. Rose está começando uma empresa de eventos de luxo em Dallas, ela disse.
Nós estamos ajudando ela a lançar. Ajudando ela. A frase ecoou perigosamente. Então eu ouvi o número real, o empréstimo de 125 mil, uma BMW nova para a imagem da marca dela, um espaço de escritório em um distrito da moda, roupas de grife, festas luxuosas para networking. Todas as coisas que eram arriscadas demais para mim, de repente valiam um investimento para ela. Eu fiquei encarando a parede por muito tempo depois daquela ligação, o peito apertado, a visão turva. Eu não era ingênua, eu sabia que Rose sempre foi a favorita. Mas isso já não era favoritismo. Era uma decisão que me dizia, sem hesitação, exatamente onde eu ficava dentro da minha própria família. E naquele apartamento silencioso, iluminado apenas pelo brilho da tela do meu computador, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, ainda não. Apenas clareza, afiada, fria, inegável. Se eu quisesse um futuro, eu teria que construí-lo sozinha. Porque pela primeira vez na vida, eu entendi algo dolorosamente simples. Eu poderia passar anos provando meu valor, e eles ainda assim escolheriam ela. Quando aceitei que estava por minha conta, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu hipotecai meu pequeno condomínio em São José e combinei esse empréstimo com os 40 mil dólares que eu tinha economizado. Foi aterrorizante assinar papéis que vinculavam todo o meu futuro a uma ideia frágil e a uma conta bancária vazia, mas o medo parecia mais limpo do que a decepção. Pelo menos o medo era meu. Eu aluguei um pequeno escritório em um prédio industrial antigo nos arredores da cidade. A tinta descascava das paredes, o teto vazava quando chovia e o aquecedor fazia barulhos metálicos como se estivesse sobrevivendo ao seu último inverno. Mas para mim, aquilo era o começo de algo real. Eu contratei Miguel, um recém-formado com instintos afiados, e Raquel, que lidava com clientes e logística com calor e determinação. Nós três nos sentávamos ao redor de uma mesa amassada comprada em um brechó, mapeando funcionalidades, desenhando wireframes e ligando a sangue frio para potenciais clientes. E então a realidade bateu forte. Os primeiros meses quase nos destruíram. Trabalhamos 18 horas por dia, comíamos sanduíches baratos e macarrão instantâneo. Eu codificava até meus pulsos doerem e meus olhos arderem. Alguns dias o aplicativo quebrava de formas que eu não conseguia explicar. Alguns dias, clientes em potencial desapareciam após demonstrarem interesse. Então veio o pior golpe. Uma empresa de construção de médio porte, que havia prometido assinar um contrato importante, desistiu no último minuto. O e-mail deles era frio e impessoal, mas o impacto foi devastador. Aquele contrato era nossa tábua de salvação. Sem ele, nosso orçamento evaporou. Eu sentei no escritório escuro, muito depois de Miguel e Raquel terem ido para casa, encarando a planilha de pagamentos quase vazia. A chuva batia na janela rachada, naquele tipo de ritmo lento e constante que fazia tudo parecer mais pesado. Por um momento eu me perguntei se meus pais tinham razão. Será que era realmente arriscado demais? Eu me perguntei se eu tinha sido tola por pensar que alguém acreditaria em mim, mas então me lembrei do som do meu pai dobrando o jornal, do tom plano da voz dele, da certeza com que ele me dispensou enquanto guardava cada gota de fé para Rose, e algo dentro de mim endureceu. Eu me recusei a fracassar de um jeito que provasse que eles estavam certos. Justo quando pensei que estávamos à beira do colapso, um e-mail inesperado apareceu. Uma empresa de construção em Sacramento queria testar nosso software por um ano. Não era um contrato enorme, mas era real, estável, receita legítima. Quando o assinamos, nós três nos sentamos no chão do escritório, comendo dólar pizza, rindo e chorando ao mesmo tempo. E enquanto a build flow lentamente recuperava o equilíbrio, notícias de Austin começaram a surgir. A empresa de eventos de luxo da Rose estava desmoronando, suas despesas explodiram, sua lista de clientes evaporou e a BMW que ela exibiu por toda parte acabou sendo tomada de volta. Meus pais estavam afundando rápido e pela primeira vez começaram a olhar na minha direção. A primeira ligação veio numa noite de quinta-feira, justamente quando eu terminava uma reunião sobre uma nova atualização da Build Flow. Meu telefone tocou de novo e de novo até que finalmente atendi. A voz da minha mãe tremia no momento em que ela falou: Ayla, nós precisamos da sua ajuda. O banco está ameaçando tomar a casa. Se você puder enviar 100 mil dólares, conseguimos resolver parte da dívida. Por um momento eu nem respirei. 100 mil dólares, o valor que eu tinha juntado através de noites sem dormir, o valor que representava cada centímetro da minha independência. Antes que eu pudesse formular uma resposta, meu pai pegou o telefone. Agora você é bem-sucedida, você tem dinheiro. Nós te criamos, investimos em você. É hora de retribuir a família. Venda sua casa se precisar.
Essas últimas 4 palavras me cortaram profundamente. Venda sua casa. Como se o lugar pelo qual eu lutei, o que eu hipotequei para sobreviver, não fosse nada além de um ativo conveniente para salvá-los. Eu engoli seco. Pai, eu não posso. Este condomínio é tudo o que eu tenho. É a base que manteve minha empresa viva. Silêncio. Depois, um suspiro pesado. Então você está escolhendo a si mesma em vez da sua família. Algo dentro de mim se partiu, não em raiva, mas em clareza. Eu estou escolhendo justiça, eu disse baixinho, algo que eu nunca tive. Minha mãe começou a chorar, meu pai resmungou algo sobre ingratidão. Eu desliguei antes que a culpa deles pudesse me esmagar. Na semana seguinte, as ligações não pararam. Mensagens se acumulavam. Rose mandou parágrafos, cada um pingando de direito e exigência. Você é a única que pode consertar isso. Você nos deve. Pare de ser egoísta. Mas nada me preparou para o que veio depois, o dia em que eles apareceram na minha porta. Era uma tarde quente de outono em São José quando a campainha tocou repetidamente com urgência. Eu esperava uma entrega, talvez um vizinho. Em vez disso, quando abri a porta, meus pais estavam ali com Rose ao lado. Meu pai parecia severo, minha mãe cansada. Rose, desafiadora, com os braços cruzados e uma expressão que sugeria que ela era vítima de tudo aquilo. Precisamos conversar, meu pai disse, entrando sem sequer esperar que eu os convidasse. Eles se acomodaram no meu sofá, visivelmente desconfortáveis no meu pequeno condomínio, um lugar que não combinava com a estética luxuosa que Rose teve um dia. Eu fiquei de pé diante deles, um muro de calma e distância nos separando. Minha mãe começou suavemente, como se estivesse tentando me amolecer. Ayla, o que aconteceu com a empresa da Rose, ninguém poderia prever. O mercado mudou. Ela só precisa de tempo. Todos nós precisamos. Eu não disse nada. Meu pai se inclinou para a frente. Você tem a capacidade de ajudar. Tudo o que pedimos é que você venda este lugar. Use o dinheiro para salvar a família. Rose finalmente falou, o tom carregado de acusação. Você sabe que eu não quis que as coisas desmoronassem. Mas você está indo bem. Por que não pode fazer algo por nós, só por uma vez? Por uma vez, essa palavra quase me fez rir. Eu respirei fundo. Por uma vez. A vida inteira você recebeu tudo. Aulas de balé, acampamentos, carros, um empréstimo de 725 mil. E quando eu pedi 70 mil depois de anos trabalhando, planejando, construindo, vocês disseram que era arriscado demais. Vocês se ouvem? Rose revirou os olhos. Isso foi diferente. Eu a encarei. Como? Explique a diferença. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Meu pai cortou antes que ela pudesse tentar. Nós acreditamos no sonho dela, ela precisava de ajuda. E eu não. Minha voz permaneceu firme, mas vibrava no ar. Quando eu pedi 70 mil dólares, eu tinha um protótipo funcional, clientes dispostos a assinar contratos, um plano. Tudo que vocês pregam sobre responsabilidade. Eu vivi isso. Mas vocês olharam para mim e disseram, é arriscado demais, ponto. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós não queríamos que você sofresse. Eu sustentei o olhar dela. Eu sofri mesmo assim. A sala ficou silenciosa, o ar denso o suficiente para ser cortado. Eu continuei, minhas palavras lentas e deliberadas. Quando Rose quis uma BMW para parecer bem-sucedida, vocês pegaram uma quantia impossível emprestada sem questionar. Quando a empresa dela fracassou, vocês a protegeram das consequências. Quando a dívida cresceu, vocês ainda encontraram maneiras de culpar a má sorte. Mas quando eu construí algo real, quando lutei por cada centímetro desta vida, vocês mal reconheceram. Meu pai se remexeu desconfortável. Nós confiávamos que você conseguiria se virar sozinha. Eu assenti uma vez. Essa é exatamente a diferença. Vocês confiaram que eu sobreviveria sozinha. Confiaram que ela seria salva a cada queda. Rose bufou, defensiva. Você está sendo dramática. Isto é família. Famílias ajudam umas às outras. Eu a olhei com um tipo de tristeza que eu não esperava. Famílias também reconhecem esforço. Reconhecem sacrifício. Não exigem que seus filhos destruam as coisas que eles mesmos construíram. A voz do meu pai ficou mais afiada. Então é isso? Você vai deixar a gente perder tudo. As palavras dele me atingiram, mas não como ele esperava. Por um momento eu vi a versão assustada deles com medo de perder a casa, o orgulho, a imagem que passaram anos mantendo através da Rose. Mas então eu me lembrei de mim mesma, as noites programando até o amanhecer, as refeições puladas, o condomínio que lutei para manter, e a voz que finalmente respondeu saiu firme e inquebrada. Sinto muito que vocês estejam passando por isso, mas eu não vou vender minha casa. Minha mãe soluçou, Rose zombou, meu pai balançou a cabeça.
Eles esperaram que eu desmoronasse, pedisse desculpas, explicasse. Mas em vez disso eu dei a única resposta que eu devia. Não. A palavra saiu baixa, mas carregava o peso de todos os anos em que fui ignorada, de todos os pedidos de desculpa engolidos, de todos os sonhos descartados. Rose pulou de pé. Você não tem coração. Eu não recuei. Não. Eu só estou finalmente deixando de ser o plano reserva de vocês. O rosto do meu pai endureceu. Você vai se arrepender disso. Eu caminhei até a porta da frente, abri e me afastei. Eu já passei uma vida inteira me arrependendo de coisas que não eram minhas para carregar. Lentamente e rigidamente eles se levantaram. Caminharam passando por mim, cada passo ecoando o fim de algo que eu tentei consertar por tanto tempo. Minha mãe parou no batente, os olhos implorando por uma versão minha que já não existia. Eu não falei, não pedi desculpas. Apenas fechei a porta. Ela se fechou com um clique suave, certo, final. Depois me apoiei nela, deixando o silêncio do condomínio me envolver. Lágrimas se formaram, caíram e então pararam, não porque eu não estivesse doendo, mas porque eu finalmente tinha escolhido a mim mesma. E pela primeira vez na minha vida, escolher a mim mesma não pareceu egoísmo. Pareceu certo. Nos 6 meses que se seguiram, tudo se estabilizou em uma distância estranha e silenciosa. Eu não bloqueei meus pais, mas as ligações pararam, as mensagens pararam, até a culpa parou. O que restou foram apenas atualizações ocasionais de conhecidos em Austin, atualizações que eu ouvia sem reagir. A casa de tijolos vermelhos onde cresci acabou sendo hipotecada e depois colocada à venda. Meu pai retirou sua aposentadoria antes da hora. Minha mãe passou mais tempo na igreja do que em casa. Rose se mudou para a casa do namorado, postando fotos cuidadosamente escolhidas que tentavam, e falhavam, esconder o que tinha acontecido. Enquanto isso, a Build Flow avançou com força. Assinamos vários contratos de longo prazo, dobramos nossa equipe e nos mudamos para um escritório mais iluminado em uma parte mais movimentada da cidade. Eu deixei meu pequeno condomínio por uma casa alugada tranquila em Palo Alto, com um jardinzinho onde eu podia respirar, pensar e simplesmente existir sem andar sobre cacos emocionais. Algumas noites eu me sentava lá fora com uma xícara de café, ouvindo o zumbido distante da vizinhança. A dor não desapareceu, mas suavizou, e em seu lugar cresceu algo mais firme, algo que eu passei anos para conquistar, a certeza de que escolher a mim mesma não era abandono, era sobrevivência. No fim, dizer não quebrou minha família, apenas revelou o que já estava rachado. Eu me afastei da culpa, das expectativas, dos anos sendo a confiável que nunca merecia investimento. E ao escolher a mim mesma, construí uma vida definida não pela aprovação, mas pela paz. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.